Estamos de volta ao vivo com o jornal Times Brasil e hoje repercutindo a fala de Donald Trump. Para isso, a gente conversa agora ao vivo com a Vera Galante. Ela é consultora de risco político e relacionamento internacional. Tudo bem, Vera? Boa noite. Bem-vinda mais uma vez ao Times Brasil. Muito obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo nessa hora. E depois de um discurso um pouco inflamado, né? Muito inflamado. Quero ouvir quais são os pontos de destaque para você, Vera. Olha, o que ele deixa muito claro, assim, de destaque tem uma opção, mas o que é importante, que ele deixa muito claro, é que o funcionário público, quem trabalha para o governo americano, agora tem que ser leal ao presidente e não ao Estado. Então, ele falou de ter dispensado uma pessoa de funcionários públicos, que o Doge está fazendo isso, que o Elon Musk está fazendo um trabalho maravilhoso. Realmente, eles estão dispensando aqueles do FBI, da CIA e de tudo que foram contra as atitudes do presidente desde sempre, principalmente durante o processo da invasão ao Capitólio. Então, isso aí já está claro. Todo o gabinete dele é fiel a ele e não ao Estado. Os funcionários agora devem lealdade a ele, não ao Estado que os emprega, né? Então, isso foi muito importante. Ele exagera também números de pesquisas, de gastos e de melhoria, tudo a seu favor. É uma coisa muito interessante o que ele faz. E também, assim, só para comentar poucas coisas por enquanto, ele inflaciona os números. Quando ele claramente não tem nenhum plano para o day after, né, o que vem amanhã, ele está muito preocupado em desmantelar, desestruturar a economia, recomeçar a economia. Ele destruiu realmente, mas até agora ele não recomeçou nada. E não tem um plano. Quer dizer, é claro que ele não tem um plano. Ele fala que tem, mas ele não tem um plano para o dia de amanhã. Com a economia, com o Departamento de Educação, com tudo isso que ele está desmantelando. Então, eu acho que, por enquanto, eu vou destacar só isso. Perfeito. Vini, sua pergunta para a Vera? Vera, ele fez um discurso, que não é a primeira vez, mas ele foi muito enfático nesses 100 dias, muito dirigido à base mais extrema dele. Uhum. E, no entanto, a popularidade dele está caindo. Ele tem, na média das pesquisas, 43% de aprovação e 53% de desaprovação. Quer dizer, ele está enfatizando esse público menor dele. Isso faz sentido politicamente? Qual seria a estratégia, se é que tem alguma estratégia? Ele está reforçando a base, mas ele está perdendo a maioria. Não é contraditório? É super contraditório, eu concordo com você. Ele prega para os convertidos, ele não vai atrás de novos apoiadores. Ele lança afirmações por aí, assim, levianamente, digo, até de baixa de preços, etc, etc. Ele não consegue convencer nem o eleitor dele. Mais cedo eu vi um resultado de um grupo focal que os eleitores dele o aprovam, que os que votaram nele o aprovam com reservas, por causa das tarifas, por causa da carestia dos alimentos e por causa da incerteza que tem na manhã. Então, é um presidente que governa, inclusive, com incerteza. Hoje saiu o índice de incerteza de satisfação do consumidor. Está terrível. Isso gera uma incerteza muito grande. Ele não consegue transmitir certeza, apesar dele falar muito assertivamente, muito convincentemente para a plateia dele, né? Realmente eu acho muito contraditório, muito perigoso para ele, porque ele cada dia perde terreno. E, Vera, você como consultora de risco político, relacionamento internacional, né? Os pontos que ele trouxe aqui em relação ao relacionamento internacional de fato, ao comércio exterior, reafirma, né, tudo isso que ele vem implantando em relação às tarifas. Esse discurso deve ter algum impacto
em acordos, negociações internacionais ou nada disso? Foi, de fato, uma conversa ali para o reduto dele, né? Uma conversa para dentro mesmo do eleitor dele ali dos Estados Unidos? Como o Vinícius acabou de apontar, realmente ele falou para os convertidos, né? Para os que já são dele. Ele tem ideia fixa nas tarifas e na relação comercial internacional. O resto importa pouco. Mas as tarifas, por exemplo, ele, sem falar que está retrocedendo, ele tem, segundo ele, adaptado alguma coisa para facilitar. Então, ele já isentou chips, alguns eletrônicos, para manufatura de eletrônicos. Também partes de automóveis para poderem ser fabricados nos Estados Unidos. Isso hoje ele anunciou. Algumas tarifas ele já está abaixando. Agora, ele continua mantendo que tem 145% sobre a China, que o mundo inteiro está sob tarifas e tudo mais, mas não fala que todo mundo está ligando para ele para negociar, mas não existe notícia de negociação alguma, quer dizer, nem resultado, já era para ter alguma coisa, né? Mas não tem nada. Que coisa. Vini, mais uma sua? Voltando a essa questão de realidade do Trump, realidade real, ele fala que, por exemplo, que todos os preços estão baixando. Os americanos não sabem que não, né? Pode ser que o ovo tenha ficado mais barato, tal, um outro produto, como acontece em qualquer cesta de produtos, mas a inflação continua no mesmo ritmo e a perspectiva é de que ela aumente, segundo economistas, e para o consumidor americano, nas pesquisas da Universidade de Michigan, por exemplo, as pessoas estão achando que a inflação vai além de 6,5%. Então, as pessoas estão com medo da inflação. Primeiro, então, o Trump diz, os preços estão baixando e não vai acontecer nada. E as pessoas estão com medo da inflação. O Trump ataca os servidores do Estado, o Fed, a Justiça, diz que as pesquisas são fraudadas. E, ao mesmo tempo, já se lança para 2028. Quer dizer, como é que ele pretende chegar a ter uma estabilidade para se lançar ou se manter no poder, se ele está contradizendo até os sentimentos dos americanos comuns e, inclusive, dos republicanos, que nas pesquisas estão ficando pessimistas também. Quer dizer, qual é a estratégia? Qual o sentido disso? Como é que ele consegue, como é que ele pensa que vai se manter? Ou ele acha que vai mexer nas instituições e ficar com o poder ele mesmo? Eu acho que ele vai por aí. Eu acho estratégia, acho que ele não tem. Ele vai fazendo de acordo com o momento. Mas, voltando ao ovo, o ovo custava R$ 4,95 em média em janeiro e, em média, está custando R$ 6,22 hoje. Todo mundo vai ao mercado e todo mundo vê isso. Tem ovo, tomate, mais uma opção de coisas está subindo vertiginosamente. E ele tem a cara limpa de dizer que o preço está baixando. Não, as pessoas não são tão tolas assim. Se lançou, aquela fotógrafa acabou de subir ali no palanque para dizer que tal Trump em 2028. Olha, ele não pode ser eleito em 2028, a não ser que ele mude a Constituição. E ele já falou que ele vai tentar mudar a Constituição. Porque as pessoas são tão leais a ele não vê um erro nele próprio, ele não erra, e eu acho que ele acha que vai conseguir ganhar em 2028. Só que a população americana está cada vez menos satisfeita com esse, eu vou falar a palavra suja, né, que é imperialismo todo do Trump, interno mesmo, ele age como um imperador. Eles estão cansando, principalmente os republicanos ou as pessoas que votaram nele porque estavam em cima do muro, porque achavam que, quem sabe, seria melhor do que um governo democrata. Esse já foi o primeiro a pular do barco. A popularidade dele cai por causa disso. Os indecisos já se decidiram, não querem mais o Trump. Então, eu acho que a população está se movimentando, você vê protestos nos 50 estados. Eu acho que ele tem que se cuidar se ele quer terminar esse mandato. Eu acho que esse mandato, inclusive, não está tão garantido, não. Certo.
Muito obrigada. Vera Galante, consultora de risco político e relacionamento internacional, falando, inclusive, né, direto com a gente dos Estados Unidos. Então, tem essa percepção ali em loco. Muito obrigada. Boa noite, Vera. Obrigada, eu.